Vamos lá, galera. Vamos lá para a segunda aula do dia 12/8. Vamos falar um pouquinho agora de outro assunto, né? Então, a gente estava focado, né? A gente estava focado nas medidas de posição, tá? Porém, falamos de frequência, né? Frequência absoluta, frequência relativa. E agora, nós vamos falar de um outro segmento da estatística, né? Outro segmento da estatística. Deixa eu abrir aqui para que vocês possam enxergá-lo. Beleza? Cadê aqui meu PowerPoint, não, meu PDF. Então, vejam, a gente falou, enquanto o meu computador resolve, na hora que ele resolver trabalhar aqui, aí aparece aqui, né? Então, nós estávamos falando sobre medidas de posição, tá? Medidas de posição. Agora a gente vai falar medidas de dispersão, se o computador colaborar. Se o computador aqui nos deixar trabalhar, vamos falar de medidas de dispersão. E essas medidas de dispersão, a gente vai tratar os outros temas relacionados a cálculos envolvendo estatística, tá? Cálculos envolvendo estatística. Então, as medidas de dispersão, acho que agora foi, né? As medidas de dispersão, a gente vai falar sobre elas aqui. Só que antes disso, a gente tem algumas características, né? Então, lembrando que essas medidas de dispersão, elas estão associadas à estatística descritiva, tá? E aí nós temos três principais características, né? O valor representativo do conjunto de dados. Qual valor seria esse? Uma média. Então, eu tenho uma medida de tendência, tá? Então, para que eu possa trabalhar com uma medida de dispersão, eu estarei vinculando a uma medida de tendência ou de posição. Por exemplo, a média, tá? Beleza? Aí nós temos a medida de dispersão ou variação. E um outro item relacionado à estatística descritiva, que é a natureza ou forma de distribuição dos dados. Então, eles podem estar uniforme, podem estar de forma assimétrica. O que é assimétrica? É aquilo que não é simétrico. Lembra? Envolve simetria. Quando eu tratava, por exemplo, de quando usar a média e mediana, tá? E também a tabela de frequências, nós falamos das frequências absolutas, falamos das frequências relativas e do histograma, que é aquele gráfico com um monte de retângulozinho, tá? As medidas de dispersão ou de variação, a gente vai trabalhar com quem? Vamos trabalhar com a amplitude, o desvio, e aí o desvio ele se divide, né? Ele pode ser desvio médio ou chamado absoluto. Teremos o desvio padrão e a variância, tá? Então, todas elas são relacionadas às medidas de variação aí, tá? Tranquilo? A amplitude. Então, vamos tratar da amplitude. Então, veja o seguinte, olha. Aqui eu tenho uma tabela, tá? Uma tabela, essa tabela aqui, ó, ela está me indicando a altura de cada aluno. Então, vejam que eu tenho 18 alunos, tá certo? Então, nós vamos considerar que cada aluno 1, 2, 3 tem um valor de altura, beleza? E aí, o que eu fiz aqui, ó? Aí eu tirei a soma
de todos esses valores. Obtive a média. Tá vendo aqui, ó, a média. Então, o que que eu faço para descobrir a minha amplitude? Então, a amplitude tá até escrito aqui, ó. Vamos lá. Pegar uma canetinha verde. Olha só, a amplitude, ela será o quê? A diferença. E o que que é a diferença? É a subtração entre o maior valor e o menor valor. Então, vejam que, dentre essa tabela aqui, ó, o maior valor encontrado foi do aluno 4. Certo? Beleza? E eu pego o valor menor. Qual foi o valor menor? Está relacionado com qual aluno? Ao aluno 2. Olha aí. Certo? Então, para que eu possa descobrir na minha amplitude, é simplesmente pegar o maior valor menos o menor valor. Aonde eu chego que a minha amplitude é de 0,28 metros. Quase o tamanho de uma régua escolar. Beleza? Então, mais uma vez, amplitude é o quê? É eu pegar o maior valor de uma tabela menos o menor valor. Tá certo? Beleza? Facinho, né? Fácil demais. Muito fácil. Vamos para o próximo? Vamos lá. Vamos para o nosso desvio, tá? Então, nós temos aí o desvio e o desvio médio, ou chamado desvio absoluto, tá? Então, prestem bastante atenção nessa relação aqui. Então, vejam que eu continuo ainda trabalhando com aqueles 18 alunos, tá certo? Continuo atuando com a altura de cada um, que é aqui, ó, o X, no caso, que é a minha variação, tá certo? Ou a minha variável, vamos chamar assim, variável, né? O valor que está mudando é o quê? A altura dos alunos, que é a variável, tá? Então, como que eu vou fazer a minha querida continha, tá? Vejam o seguinte, olha, eu tenho aqui 1,72 em relação ao aluno 1. E aí, observe o seguinte, olha, eu tenho aqui uma coluna, essa coluna aqui, ó, central, ela está relacionando com essa formulazinha, e a coluna seguinte está relacionando com essa daqui. Perdão, essa coluna, a terceira coluna, vejam que ela relaciona o quê? Com dois tracinhos, né? Então, o que seriam esses dois tracinhos, né? Para que vocês possam entender. Esses dois tracinhos aqui, ó, então eu tenho aqui, eu vou até ampliar para vocês não terem dúvidas, tá? Esse aqui, ó. Tá? E repara que a coluna do meio não tem. Beleza? O que que isso significa? Vejam, aqui eu tenho um valor negativo e aqui o valor está positivo, porém é o mesmo número. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ele é o valor da minha continha. Qual continha? É esse aqui, ó, é o desvio. Então, como que eu faço nessa coluna do meio? Esse cara aqui, ó, que está com o X e o traço em cima, sabe como ele chama? Ele chama média. Tá? Média. Beleza? Ó, quanto que é a média mesmo? Ó, aí se você quer saber o valor da média nesse exemplo, ó, tá aqui, ó. 1,759, tá? Então, por isso que é interessante a gente poder estar trabalhando com Excel, que a gente pode trabalhar bem mais facilmente. Mas, caso você não tenha, você pode fazer isso no seu caderno, tá?
É interessante, para que você aprenda o conceito. Beleza? Então, veja o seguinte, ó. Nessa primeira continha, aqui, esse aqui, ó. Ele simplesmente pegou a altura do primeiro menino, 1,72, menos o valor da média. Quanto é a média? 1,759. 1,759. Certo? Beleza? Então, aí eu faço a conta. Faço na minha calculadora. E o detalhe que eu preciso fazer essa continha como está aí. Tá? Ah, mas vai dar negativo. Justamente, vai dar um valor negativo. Ó, 1,72 menos 1,759. Vejam que o valor vai dar menos 0,039. Para não ficar tanto número depois da vírgula, eu aconselho trabalhar com 2 casas é o suficiente. 3 é bom demais, mas 2 já tá bom, tá? Veja, pela regra do arredondamento, eu posso colocar que esse número aqui, ó, equivale a quanto? 0,04, como tá aqui, ó, negativo, tá? E aí, vejam que aqui, ó, eu tenho o valor, o quê? Que a gente chama esses dois tracinhos aqui, ó, esse tracinho e esse tracinho, a gente chama de módulo, tá? Módulo, o que é um módulo? O módulo, ele transforma um valor positivo ou um valor negativo em um valor positivo. Observem que aqui, ó, se eu apagar aqui, pegar Borracha, paga, pronto, paguei. Vejam o seguinte, que se eu pego aqui, ó, o valor está negativo. Porque eu coloco algumas expressões e vejo que tem valores positivos, tá? Porque tem hora que os desvios são positivos e hora os desvios são negativos. Significa dizer, em alguns casos, ele estará abaixo da média, outros casos, ele estará acima da média. Então, eu já sei que, quando eu olhar para esses valores negativos, eu vou observar que esses alunos, eles estão com valores abaixo da média. Então, por exemplo, para um professor de educação física, e aí ele está pensando em trabalhar esses alunos para umas Olimpíadas entre escolas ou entre classes, por exemplo, mas aí seria o ideal, Olimpíada entre escolas, ele vai observar o seguinte, né? Dependendo da modalidade esportiva, né, ou da atividade, ele vai verificar que se ele tiver muitos alunos abaixo da média, dependendo da modalidade, ele vai ficar o quê? Eles vão ficar com dificuldade em executar aquela modalidade, certo? Então, galera, o que a gente precisa tomar cuidado é montar os dados e depois analisar eles de uma maneira correta, tá? Então, observem que eu tenho valores positivos e valores negativos. Então, basta eu analisar que os valores negativos são aqueles valores que estão abaixo da média. E aí, se eles estão abaixo da média, eu vou precisar analisar por que eles estão abaixo da média. Isso eu posso atribuir, por exemplo, a um dado estatístico no final do mês de um departamento de vendas, aonde aqueles valores negativos, por exemplo, seriam aquelas pessoas que não atingiram a meta de vendas. E aí eu posso chamar aquelas pessoas que não atingiram a meta de vendas e tentar descobrir quais foram os motivos que você não atingiu a média. Não significa dizer que você vai mandar a pessoa embora ou coisa do tipo. Não. Você vai avaliar
para saber o que houve que ela não conseguiu atingir aquela média de vendas. Isso pode ser de carro, pode ser de peças, entre outras situações, tá? Beleza? Então, assim, esse é o foco que a gente preza quando vai analisar dados estatísticos, tá? Então, esse é o ponto. E aí, quando eu olho na coluna do lado, vejam que eu vou querer descobrir qual é o desvio médio, tá? Qual é o desvio médio? Então, não, nesse caso, os números negativos não são interessantes. O que importa é o número, mas não que eles são positivos ou negativos. O importante é que eles sejam o quê? Positivos, tá? Por isso, minha gente, para quem ainda não sabe, esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de soma, tá? Ou somatória, alfabeto grego, tá? Então, isso aqui é relacionado à soma. Então, aqui ele está colocando o quê? Ó? Soma desses valores em módulo, que é o que está aqui, ó. Aí ele vai dividir pelo número de valores. No caso aqui, quantos alunos eu tenho? 18. Certo? 18. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então aqui eu já estou mostrando os dados e aí também como analisar esses dados, tá? Então vejam que nessa situação eu tenho aqui a altura, faço a subtração em relação à média e aí eu vou descobrir se alguns estarão abaixo ou acima da média, tá? E aí eu vou observar, bem, ele ficou, igual esse caso aqui, ó, ele ficou 0,01 abaixo da média. Aí é um valor a ser considerado? Então, 0,01 metros é muito insignificante, tá? É muito insignificante. Então, assim, eu posso desprezar esse valor, tá? Lógico que, olha esse aluno aqui, ó. Esse aluno, ele está com 0,12 positivo, ou seja, ele está muito acima da média. Tranquilo? Então, é agora a hora de analisar os dados. Tá bom? Beleza? Então, vejam, ó, o desvio. Então, vai ser o quê? O valor daquele menino, no caso aqui a altura dele, menos a média. Aí vai depender se vai dar positivo ou negativo, tá? Isso é o desvio. Aí o desvio médio, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos esses desvios em módulo e dividir pelo número de alunos, no caso que eu tenho, que são 18. Vou descobrir que esse desvio médio, vejam só, houve um desvio médio ou uma variação de 0,04 metros, tá? Porque a unidade de medida nesse caso aqui, ó, é metro, né? Porque a gente está falando a altura de alunos, tá? Beleza? Então a gente tem que ficar de olho nessas jogadas aí, tá bom? Vamos agora trabalhar com desvio padrão, tá certo? Desvio padrão, basicamente o que nós já falamos, né? Ó, então lá, desvio padrão é a medida de variação dos valores em relação à média, tá? Então é aquele cálculo que nós já fizemos no desvio, olha lá, de calcular o desvio padrão do conjunto de dados. Então, primeiro, calcular a média, está aqui já calculada. Segundo passo, calcule o desvio de cada medida sobre a média. É o que nós fizemos lá no desvio, tá? Então, isso é relacionado ao desvio padrão. Então, a gente observa, por exemplo, se eu for analisar esses dados aqui, olha só, vamos pegar aqui. Vou pegar aqui com uma cor amarela. Então, vejam, se eu fosse analisar quantos alunos quantos alunos estão abaixo da média. Então, eu vejo que esse aqui está
Esse aqui está bastante abaixo da média, mais baixinho. Esse aqui, né? Tem que considerar. Esse também, ó, valores muito baixos, tá vendo? Olha só. Esse e esse. Certo? Então, numericamente, esses seriam os valores que estão abaixo da média. Por quê? Porque deram valores negativos. Tá? Beleza? Aí, vamos lá. Vamos continuar nesta linha do desvio padrão. Tá certo? Ó. Então, lá, calcule o desvio padrão do conjunto de dados ao lado. Então, é uma continuação, tá? Então, lá nós tínhamos feito o passo 2, aí vamos para o passo 3. O que é o passo 3? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, né, e vou elevá-lo ao quadrado. Então, ó, eleve ao quadrado cada uma das diferenças. Então, se eu pego esse valor aqui, ó, elevando ao quadrado, vai dar positivo. Quando eu fizer esse procedimento, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos esses valores elevados ao quadrado. Tá certo? Eu vou somar. Cheguei na minha soma aqui, ó, deu 0,065, tá? Esse é o passo 4. No passo 4, aí eu vou para o passo 5. O que é o passo 5, ó? Divida o total por n-1. Bem, se eu tenho 18 alunos, 18 menos 1 dá 17. Isso é formulinha, tá? Beleza? E o último passo, ó, extraia a raiz quadrada do resultado anterior. Então, veja, eu somo tudo, deu a soma aqui, ó. Vou pegar esse valor aqui e vou dividir por n-1, que no caso é 17. O resultado que deu aqui, eu vou fazer o quê? Vou tirar a raiz quadrada. Quando eu tirar a raiz quadrada, eu estarei descobrindo o quê? O desvio padrão, tá? O desvio padrão de uma amostra. E o que a gente já falou, o que é a amostra, né? Então, vocês lembram lá de probabilidade, né? O que é uma amostra, o que é uma população. Uma amostra é um pedaço da população, tá? População é o todo. E uma amostra? Uma amostra é um pedaço, é uma fração da população. Beleza? Tranquilo? Então, aqui está mostrando algumas formas, né, de abreviada ao desvio padrão. Tá? Então, aqui, na verdade, é a mesma ideia desse aqui, tá? Só está mostrando uma forma diferente. Beleza? Então, assim, nada de excepcional. Agora, vamos falar da variância, tá? Vamos falar da variância. Então, a variância vai ser, vamos lá. Então, nós temos o desvio padrão, né? Desvio padrão ao quadrado. Então, lá eu tenho aqui, ó, o desvio padrão amostral e a variância populacional. Então, quando eu trato de amostra, n-1. Quando eu trato de população, é o todo, tá? Esse símbolo aqui, ó, é o sigma, tá? É do alfabeto grego. Então, quando eu ver esse símbolozinho aí, parece um chapeuzinho, né? É relacionado a variância. Beleza? Aqui eu já falei sobre arredondamento, né, para vocês. E aí vamos só focar um pouquinho, porque como essa parte aqui desse vídeo é só parte de teoria, depois a gente vai fazer exercício, tá? A gente vai fazer alguns exercícios relacionados à variância, a desvio padrão, beleza? Importante ter calculadora do lado. Se você não tem a possibilidade de estar no Excel, né, você pode estar utilizando calculadora, tá? Então, lá, para que serve o desvio padrão, né? Pode estar se perguntando para qual finalidade. Então, ó, indica a dispersão dos dados. Quanto mais dispersos, maior será o desvio.
que é um valor disperso? Quando eu tenho valores não próximos, né? Valores muito distantes, tá? O que é uma pessoa dispersa? Uma pessoa distante, uma pessoa longe, tá? Então, isso é a ideia de disperso, tá? Quando eu tenho um desvio padrão muito grande, é que os valores estão dispersos, distantes uns dos outros, tá? Beleza? Ó, e aí uma regrinha, né? Ó, o desvio padrão vai ser aproximadamente a amplitude dividido por 4, tá? Isso para casos muito extremos. Normalmente, tá? O valor mínimo vai ser o quê? Aproximadamente a média menos 2. Valor máximo, média mais 2, tá? Eu não vou falar desse teorema, que eu acho que no momento não é ideal. E aí, galera, a gente vai no próxima aula, que vai ser amanhã, inclusive é a nossa última aula. Amanhã nós falaremos, na verdade, nós iremos fazer exercícios relacionados a desvio padrão, amplitude, né, variância, todos esses que nós vimos hoje. Beleza? Tranquilo? Então, aproveitem aí os estudos de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tranquilo? Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Amanhã aí aproveitem aí, que amanhã é a nossa última aula e depois eu vou passar a prova para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais, hein? Fui!